Conseguimos! Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Gente, Simone, você causa taquicardia, não é possível. Eu Bom, achei que não fosse entrar, eu achei que não fosse dar certo. Eu falei, eu tô ferrado de novo. bom dia! Deu tudo certo? Bom dia para todo mundo que está com a gente. Prazer em estar aqui, Simone. Obrigada. Imagina! Tô feliz que vocês puderam aceitar o convite. Né? 10 horas da manhã não é um horário, né, muito fácil, mas é o que temos e está sendo muito legal. E vamos começar já se apresentando. Então, assim, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, fala em que antologia você publicou, né? Qual é o teu conto. Tá bom. Eu sou Serginara, sou uma gaúcha que mora em São Paulo. Não fui para a escrita a princípio, me formei em nutrição e caí na escrita em 2019. Né? 2019, de repente, eu escrevo um conto, meu primeiro conto, Priscila e Mateus. E menos de um mês depois, me aparece no Instagram o edital da Qualis. E aí eu falo assim, gente, eu não conheço o Qualis, mas esse edital me chamou a atenção. O que eu faço? Vou olhar, olho e percebo, Qualis é do Sul, eu sou do Sul, eu acho que já tem uma empatia aí. Então, vou continuar lendo. Comecei ali, eu falei assim, caracas, o que são essas laudas aqui? Não faço ideia o que seja isso. Leiga total, né? Eu falei, esquece laudas, traduz como páginas e segue o edital. Vamos adiante, não tem problema, a gente se entende. E comecei a olhar e falei, tudo bem, dá para formatar, eu consigo fazer, tá tudo certo. Aí eu falei assim, mas espera aí, tem uma coisa importante aqui. O dia que encerra, né, a seleção dos contos é no dia do meu aniversário. Espera aí, isso aqui é um sinal. Eu tenho que entrar nesse edital. De qualquer jeito, eu vou enviar o conto. Mandei. E aí, no dia seguinte, depois de enviado, eu escrevi em abril. Em maio, eu enviei, dia 7 de maio. Dia 1º de junho, eu recebo aquele e-mail maravilhoso que a gente surta, pira, né? Acha que não está acontecendo, que a pessoa que teve um surto de escrita fala assim, o que é isso na minha vida? E aí eu falei assim, meu Deus, é Simone. Pera, Simone tem outra ligação comigo. Simone é uma amiga minha de infância. Não é possível, tá tudo coincidindo. E aí começa uma outra história na minha vida. A história de uma pessoa que vai ser envolvida e fisgada na escrita. E eu jamais planejei isso, Simone. Nunca. Não fazia parte. Era uma leitora, né, que foi sendo cativada pela leitura e, de repente, vem uma escrita que fala assim, é isso que eu quero fazer da vida. Só que eu não tenho aparato para isso, eu não tinha estudado. Para mim, falar de laudas e falar abobrinha era a mesma coisa. Eu falei, gente, eu estou perdida nesse mundo. E aí me aparece uma Priscila maluca falando. A personagem é louca, é maluca, mas ela tem uma mensagem bonita. A mensagem dela é assim, seja verdadeiro com você mesmo. E as oportunidades vão vir. Ela precisava encontrar o caminho dela no lugar onde ela se sentiria bem com os pensamentos mais malucos possíveis. E ela é maluca a princípio, né? Mas tudo que ela fala é pertinente. Tudo que ela diz é tanto para o profissional quanto para o pessoal. E nisso, o Mateus aparece nessa história para ser abalado pela Priscila. E a história, a princípio, um conto que eu achava que estava perfeito, início, meio e fim. E eu falei assim, deixa. Alguém para aceitar a Priscila e Mateus vai ter que ler. Eu já estou no lucro, né? Independente do que acontecer, se eu for para a Qualis ou se eu não for entrar nessa antologia, alguém leu isso aqui. Então já me basta. Mas quando vem a resposta que você está numa antologia, que tem uma editora ali que vai publicar aquela história que outras pessoas vão ler, eu falei assim, peraí, mudou uma coisa aqui. Será que essa história vai ser assim para todo mundo que lê como foi para mim? Então, o processo muda. E aí vira uma outra ficha que você fala assim, mas no edital falava de um livro. Eu nunca fiz um livro na vida. O que está acontecendo comigo? Onde eu fui me meter? Eu falei assim, não, esquece, para. Isso aí é mais para frente, é só lá no final, ainda tem um período aí, tem 3 meses para depois fazer o livro. A gente vê o que dá. A ideia era assim, não precisa de nada, vai devagar. Tá bom. Até que chega aquele dia que você fala assim, então, vocês têm 3 meses para fazer o livro. Eu falei, fedeu. Eu não sei escrever um livro, nunca fiz um livro, o que eu faço da vida? Cadê a Priscila que não me ajuda agora? Eu falei, aparece, Priscila.
Foi tenso. Quando foi dezembro, eu acho, final, quase Natal. Eu falei, a Simone me aparece com esse presente antecipado, eu tô ferrada. Bom, respira, chama a Priscila não aparece. Eu falei, tô esperando quem aqui, meu Deus? Foi assim, porque foi muito espontâneo, não foi uma coisa que eu falei, eu tenho um roteiro, eu criei uma história. Não, Simone, desculpa, se eu falar assim eu tô mentindo, eu não criei nada. Eu simplesmente estava indo dormir, uma história dessa, que assim, uma menina falando na minha cabeça, falando, então, né, tudo acontece errado, meu dia sai errado desde o início. Eu falei, gente, o que é isso? É uma personagem falando comigo. Eu acho que por ter lido tanto, eu não me importei. Eu falei, a personagem fala, eu pego meu caderninho aqui e vamos embora. Eu escrevo. E eu comecei a escrever. E aquilo foi esse rolo. Quando eu vi, era madrugada, estava nascendo o dia, eu estava ali enroscada com aquela Priscila. Eu falava, gente, Priscila, termina, eu estou cansada, eu preciso pôr fim, eu quero dormir. E nada. E aí eu entendi que, assim como outros, né, já falaram aí, a Rafaela falou, se o personagem está falando, se você é maluca, taxada como louca, não tem importância. Tem um personagem ali e eu entendi que era assim que tinha que ser. E não me importei, não achei que estava maluca, segui. E nessa brincadeira nasceu um conto que eu falei, eu escrevi isso? Não acredito. Eu estou sonhando, não é possível. E tudo começou a mudar na minha vida a partir desse conto. Meu primeiro conto. Nunca tinha publicado nada, nunca tinha escrito nada para que ninguém visse, né? Então, assim, era o desafio. Eu falei, vai para a Qualis e se a Qualis aceitar, a gente vê o que vai dar. E o que vai dar me trouxe aqui. Hoje eu posso falar que eu escrevo, hoje eu me entendo na escrita, estou aprendendo, estou acompanhando webinário, estou acompanhando tudo que é aula que eu possa ter para me abastecer com informações que antes eu não tinha. E que fazem a diferença para o resto da vida, porque você começa a olhar para a escrita de outra maneira. Não é só o divertimento. Hoje eu preciso, quando eu fui escrever o livro, eu falei, gente, eu preciso criar um roteiro para isso aqui. Aonde eu estou, para onde eu quero ir com esse livro. Né? O que essa história tá indo? Para onde? Para quê? E a brincadeira ficou pesada. Para quem nunca escreveu um livro, né? Em 3 meses eu falei, meu Deus, é muito personagem entrando, tem mais gente, não é só Priscila e Matheus. Não são só 3 dias de história, como no conto, né? Eu falei, isso aqui tá ficando complicado, eu preciso anotar, eu preciso ter um local onde eu coloque personagem tal, o pai, a mãe, o tio, a sobrinha, quem mais aparece nessa história. Porque depois eu tenho que resgatar isso, né? Eu tenho que unir essas pessoas. E aí eu vi que a encrenca, eu tinha subido para um outro nível e eu precisava de recursos para isso. E foi uma jornada. Nesse 1 ano e meio foi um aprendizado. Foi pessoas lindas nesse grupo dizendo, vai lá, escreve. Às vezes eu quis matar a Mari Salles por causa disso, né? Vai lá, você tem que colocar 1K por dia. Eu falei, mas que K? É KKK? É para rir ou para chorar nessa brincadeira? Porque eu tô perdida. Aí você pergunta pro pessoal, o pessoal te anima, te inspira, fala, vai, Seginaro, dá tudo certo. E aí a gente foi e eu entreguei. Quando eu entreguei, foi alívio, foi choro, foi tudo que você possa imaginar, Simone. Foi aquela coisa de falar assim, meu Deus, que sensação é essa? E você tá presa com aquele personagem que você fala, eu não queria que a Priscila fosse embora, nem o Matheus. Agora eu entreguei o livro, ferrou, foi. Então, assim, ainda estou curtindo. Porque daqui a pouco você vai vir com aquela, Seginara, adivinha o que eu estou olhando nesse momento? Eu falei, meu Deus, quando ela falar que tá com a capa, eu morro aqui, né? Vou ter um surto, porque surto aqui tá valendo. E assim tem sido. Tem sido. Seginara, que história linda! Linda, linda, uma pessoa linda, linda, linda. que começou na escrita por acaso, sinceramente. E assim, ó, eu acho que vai inspirar muita gente. Se os novos autores, tá? Que, né, a gente tá com o concurso aberto agora, o segundo, né? Então, assim, se os novos autores que estão em dúvida, tipo, eu nunca escrevi, mas eu tenho um sonho de escrever, etc e tal, ver essa live e escutar o teu relato, eles vão se jogar. Porque tu é a prova viva que é possível. Tu és a prova viva que é possível. Entendeu? Que assim, né? Que não tem idade para fazer isso. Né? Basta querer e precisa se jogar, que não tem idade. Entendeu? Tu és a prova viva. Por isso que eu falei, gente, tá vendo? Eu falei, ó,
Em vez da gente ficar aqui falando do concurso aqui na editora, né, e imagem, divulgando, vamos trazer esses autores para eles falarem, porque as histórias vão ser incríveis e cada um vai ter uma coisa diferente para falar, né, uma experiência. Eu comecei totalmente de uma maneira avessa, né? Porque primeiro que eu não gostava de ler. Eu não gostava porque a leitura para mim veio de uma forma obrigatória na época de escola. Então nunca aquela leitura que eu tinha que desenvolver, eu tinha que mostrar uma ficha, né? Uma ficha de personagem, texto, sinopse, tudo. Valia nota. Então para mim aquilo era um terror. Eu falava, gente, mas eu não quero essa história para mim. Não é isso que eu tô com vontade de ler. Né? E isso eu estou falando, né, bem para trás, onde não existia internet, onde você não estava com resenhas para te falar isso aqui é legal e não é. Então, assim... Não precisa falar da nossa idade. Não vou. Mas é um tempo antes da internet e aí você pega e lê coisas que não estão naquele momento, né, em sintonia com você. Porque o livro te encontra. Essa é a grande charada dessa história. O livro vai encontrar o seu leitor. Né? E você vai estar na fase que quer ler aquilo. Então eu tive que ler coisas que não eram naquela fase, não eram naquele momento. E isso causou um trauma que eu parei de ler. Eu li esporadicamente, mas eu me travei naquele momento porque eu falava, gente, eu tenho que ir numa biblioteca pegar um livro que eu não quero. E aí fazer aquela leitura arrastada que não rendia para fazer uma ficha valendo nota. E aí você fala assim, e na escrita? Na escrita eu também não ia. Porque eu falava assim, meu Deus, era a redação, não era eu que escolhi o tema da redação. Não era eu ali, era eu desenvolvendo alguma coisa para tentar agradar alguém que ia ler aquilo. Então nunca foi algo para mim, né? Então nem leitora, nem escrita, nada estava fluindo. E de repente, quando eu vejo, dá um boom, eu começo a ler. Bom, comecei com Harry Potter. Fui fisgada por Harry Potter. E aí comecei a ler Harry Potter e naquela emoção aquilo me levou para aquele mundo, aquela magia. Eu falei, mas que desgraça, eu tenho que esperar um ano para receber o segundo livro, o terceiro, o quarto. Quando que eu acabo com essa história? Aí veio a agonia. A agonia que hoje eu entendo, eu falo assim, gente, não pressiona o autor, acalma, o livro sai. Porque agora eu estou do outro lado e falo assim, calma, Matheus, Priscila, tudo bem, o livro sai, tá tudo certo. Mas quem é leitor fica com aquela ânsia. Meu Deus, eu quero ler, a história tem que terminar. E foi nessa ânsia que eu descobri a Qualis, porque uma das minhas redes sociais, que era privada, né, eu destinei toda ela para seguir editoras. Então, eu comecei a seguir, o Instagram entendeu que aquilo era a minha busca e falou assim, eu vou te mostrar tudo que tem nessa área. Beleza, foi aí que apareceu o edital do primeiro concurso. E eu... né, me empolguei e fui. Então, assim, as coisas não aconteceram porque eu fui buscar, porque era uma escritora querendo chegar. Eu fui porque era uma leitora que estava com aquela fome de ler, né? Comecei a devorar livros e falei assim, gente, eu quero mais. Então, as editoras, né, eu vou ter que ir num lugar que elas me deem essa resposta mais rápido. O Instagram pareceu ser isso. E aí ferrou. Foi uma oportunidade, né? A oportunidade apareceu na tua frente. E aí eu não bloqueei essa oportunidade, né? Eu simplesmente falei assim, eu vou com o que eu tenho. Até porque a minha justificativa, a minha desculpa foi essa. Quem lê vai me dizer se é bom ou não. Até aí, leu, tá bom. Então, tô no lucro de qualquer jeito, vamos embora. Mas assim, Simone, primeiro conto, primeira editora, né? Você olha pro Apaixone, você fala assim, meu Deus, olha aqui. Vou mostrar. Priscila e Matheus tá ali. Tá no conto, tá bonito, ficou lindo. Eu tenho que agradecer quem revisou, porque foi de uma generosidade comigo, foi a Luciane Rangel. Então, assim, incrível, né? Todo o carinho. Aí tem uma parte importante nessa história, que eu acho que vale a pena você ver como o universo conspira. E eu concordo com a Priscila, a minha personagem. Eu tô indo no avião, né? Para a Bienal, feliz da vida, primeira vez no Rio, primeira Bienal, primeira Seginar autora e escritora. Eu falei assim, tá demais isso aqui da conta. Mal consegui dormir. Chego lá, tô no avião, olho... Tu ficou um dia só, né? Eu fiquei só um dia, eu fui no dia 31. Então eu nem fui no dia oficial, que o dia oficial dos lançamentos era dia 1º e no outro fim de semana, quando encerrava. Eu falei, eu já tô indo na contramão, né? Já tô pedindo para abrir a sessão. E aí você gentilmente fez isso para mim. Falou assim, tudo bem, Seginara, vem dia 31, tá tudo certo. Aí eu fui.
tô no avião, tô falando de Bienal, tô animada. Aí tem uma pessoa do meu lado que fala assim, você vai para Bienal? Eu falei, sim. Ah, eu também vou. Eu falei, poxa, eu vou. Aí comecei. Eu tô na Qualis, eu tô no Conta, apaixone-se. Me empolguei. Aí a pessoa tá falando que legal, você é autora. E eu assim, calma, essa ficha não caiu ainda. Por enquanto eu tô indo como, né, leitora, porque a autora tá caindo. Aí pergunta vai, pergunta vem. Minha cabeça fala assim, poxa, Serginara, que falta de educação. Essa pessoa está conversando. Eu olho e falo assim, desculpa, eu não perguntei seu nome antes. Como você se chama? Aí essa pessoa olha para mim e fala, Priscila. Eu não conhecia nenhuma Priscila até aquele momento. A pessoa surta, porque eu surtei. Olhei para ela e falei, simplesmente, tá de sacanagem comigo, né? Pronto. A pessoa que nunca me viu na vida olha para mim e fala assim, não, não tô não. Eu me chamo Priscila. Eu falei, não pode ser. Não, isso é conspiração. Não é possível. Eu não conheço nenhuma Priscila justo aqui no avião indo para a Bienal comigo. Ela não entendeu nada. Eu falei, calma, Serginara, pensa, explica. Olhei para ela e falei assim, lindona, presta atenção. Eu tô indo para a Bienal por causa que o meu conto se chama Priscila e Mateus. Aí ela falou assim, jura? Eu nunca li um livro com o meu nome. Bom, eu fui para a Bienal com a Priscila, né? Se você olhar no meu Instagram, tá lá, eu toda feliz da vida com a Priscila do meu lado. Eu falei, gente, isso é sinal. Chego na Bienal e falei assim, eu tô perdida nisso aqui. Olha o tamanho disso, olha o que é isso. Quando eu chego... E com aqueles autores que estão ali, eu falei, não, aquilo ali não, aquilo ali é a leitora que está chegando, não é a escritora, não tem escritora aqui. E aí essa brincadeira foi ficando complicada, porque as atrapalhadas a começaram e não terminaram mais. Eu me enrosquei, eu cheguei e falei assim, eu preciso fazer check-in na Qualis, né? Aí eu cheguei para você e disse assim, Simone? Aí você falou, sim. Eu falei, como prometido, cheguei. Aí você olhou, quem é essa, né? Como quem chegou, da onde, quem é? Eu falei, Serginara. Pronto. Aí você faz o que é o inesperado para mim. Você levanta, chega, me abraça e fala assim, Serginara, bem-vinda a Qualis. Pronto. O olho embaçou, comecei a chorar. Falei, a maquiagem é a prova d'água, mas não é a prova de dilúvio. Vai sair com cara de panda nas fotos? Aguenta agora. Eu falei, não estava esperando por isso. E assim, Simone, começa aquela taquicardia que vai por aquelas horas contadinhas assim, que eu fiquei na Bienal, que eu acho que não deu nem 9 horas isso. Porque 6 horas, 6 e meia eu tinha que sair para pegar o avião de volta para São Paulo. E aí vem uma série de emoções ali. Primeiro autógrafo. Primeiro autógrafo foi para quem? Maurício Gomide. Ai, meu Deus! Não, eu saio daquele abraço gostoso, chorando, né? Já imaginando, tô com uma cara bonita de panda, né? Vai sair linda nas fotos, vou autografar. Não, que autografar? Quando a Bia Carvalho falou assim, que eu pedi dica, né? Eu sei que você estava enrolada com um monte de situações para resolver, porque era uma Bienal para organizar. A Bia fala assim, Serginara, presta atenção. Mala, casaco e caneta. Eu falei, mala? Por que precisa de mala? Eu vou ficar 9 horas dentro de uma Bienal, vou num dia, volto no mesmo dia, para que a mala? Ela falou, presta atenção, você vai estar num lugar cheio de livros, você vai conseguir sair de lá sem nenhum? Não, né? Impossível. Leva a mala vazia e vai que vai. Tudo bem, mala, beleza. Casaco, eu falei, não, ela deve ter razão, temperatura muda, né? A gente leva o casaco e se previne. Casaco, ok. Caneta. Eu falei, Bia, caneta. Por que eu... Ah, caneta. Ela falou, não, caneta você leva, você vai autografar. Eu falei, a menina tá perdida, não entendeu nada na vida. Eu não sou autora. Eu vou lá como, né? Eu quero pegar autógrafo, eu preciso da caneta, garantir autógrafo. Eu vou pegar de quem tiver por lá. Eu vou fazer a festa. Nunca peguei autógrafo de ninguém na vida. Não vai ser agora que eu vou perder. Aí ela falou, não, você vai autografar. Eu falei, tá bom, deixa quieto, essa informação segura que depois a gente entende. Beleza. Chego lá, casaco, comecei a suar. Eu falei, a Bia me ferrou nessa. Comecei o suador, eu falei, isso aqui é calor humano em massa, a gente tem que sair já sem casaco. Tirei o casaco, falei, mala, vem comigo, vamos para um bagageiro que depois eu vou te encher de livros.
Aí eu olhei e falei assim, mas espera aí, e a caneta? Aí eu olhei e falei, o Gomide, eu vou pegar autógrafo do Gomide, por quê? Porque eu não sabia nada do Gomide, nunca tinha lido um livro dele, não conhecia, mas o Instagram fez essa apresentação para mim, né? Ele me mostrou um autor que levou o livro para a Alemanha. Eu falei, gente, um autor internacional, que honra, que orgulho. Não, me empolguei, mandei lá no comentário e falei assim, né? Desejei muita sorte com o livro, que ele fosse para todas as fronteiras possíveis. Eu falei assim, tá demais, tô feliz da vida. Aí não sabia que era da Qualis ainda. Dias depois, sessão de autógrafos do Gomide. Eu falei assim, poxa, olha isso, eu conheço esse banner aqui, isso aqui é da Qualis. Eu tô na Qualis, ele tá na Qualis, como assim? Aí fui olhar a sessão de autógrafos dia 1º. Eu falei, putz, já comecei mal. Eu vou dia 31, já vi que eu não vou pro lançamento, eu não vou pro autógrafo do autor internacional. Tá todas avessas comigo. Pronto, cheguei lá, mandei uma mensagem, ainda brinquei com ele, falei assim, Gomide, ainda não te disse nada, mas eu também vou estar no stand da Qualis porque eu estou com um conto em Apaixone-se. Só que, infelizmente, eu não vou pegar seu autógrafo. Mas o livro eu levo para casa. Aí ele respondeu, não, eu vou estar dia 31 lá. Eu falei, gente, isso é sinal de sorte. Vamos. Cheguei, passei pelo seu abraço, já estava abalada, olho para o Gomide e falo, vou ali, porque ele é internacional, então daqui a pouco ele some e eu vou perder essa sem chance. Cheguei para o Gomide e fiquei olhando assim, cara de espantada, aquela leitora que nunca leu ele, e falei assim, gente, olha isso, olha como ele trata essa leitora que está encantada, tá ali falando, dando o depoimento dela de que acompanha a carreira. Eu falei, gente, se alguém faz isso comigo por causa de Priscila e Matheus, onde eu me seguro? Onde eu sento? Porque eu vou ficar bamba, né? E eu falei, gente, aprende, Sejanara, olha só, olha o que é isso. Olha como ele trata, olha o carinho. Eu falei assim, é assim que eu gostaria. Então, é assim que tem que ser. Aí eu olhei, vi tudo aquilo, acompanhei como se fosse uma mosquinha olhando aquela cena, né? Uma terceira pessoa. Daqui a pouco ele vira para mim e fala, oi? Eu falei, aterriza, é comigo, é agora. Eu falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí ficou aquela sensação, e aí? O que eu faço agora? Eu falei, gente, eu acho que vou pedir autógrafo, né? Pega o livro dele, que está ali do lado, segura essa cena. Peguei o livro, olhei para ele e falei, eu posso pedir um autógrafo? Ele, pra já. Aí ele fala assim, é para você? Eu falei, sim. Qual é o seu nome? Aí eu falo, Sejanara. Pronto. Vem um terremoto logo a seguir, porque ele fala assim, oi, colega, tudo bem? Eu falei, gente, onde ele tá vendo colega? Deve ter alguém atrás de mim, né? Olhei pro lado. Ele lembrou, ele é um fofo. Aí eu olhei e falei assim, colega? Que colega? Quem é essa colega que ele tá falando? Aí ficou estampado na cara da pessoa, né? Ele teve que me dar o gabarito falando, Sejanara, você não tá na Qualis com uma antologia, né? Apaixone-se, você não tem um conto ali? Eu falei, tenho, sou eu. Aí ele fala assim, então, eu tô na Qualis com um livro. Colegas, eu falei, eu precisei do Gomide para me dizer o significado da palavra. Eu falei, tô bem, eu tô lesada hoje, desconsidera. E ele me deu o autógrafo. Tava feliz da vida, ele me perguntou do conto, eu falei, eu tava assim, né, nas nuvens. Não sabia o que estava acontecendo comigo. Até que ele falou assim, você me dá um segundinho? Eu falei, beleza, todo. Ele foi, deu aquele minuto, sumiu. Quando ele volta com Apaixone-se. Aí eu entendi o que ele tinha feito, que era a regra, né? Você compra o livro e traz para ser autografado. E a pessoa aqui, entusiasmada, pegava o livro e dava para ser autografado e ficava acumulando. Foi assim que eu fiz com todo mundo. Para depois eu chegar para você e falar assim, então, Simone, olha essa pilha que está aqui, eu posso deixar num cantinho? E aí que você me fala, Sejanara, você comprou esses livros? Eu falei, não. Eu falei, mas eu tô aqui, eu vim de longe e não é para dar calote, pode confiar que eu vou pagar. Aí volta pro Gomide. Aí chegou lá e ele fala assim, Sejanara, autografa para mim? Eu falei, ferrou. O que eu faço? Por que eu não ouvi a Bia? Por que eu não ensaiei como que se autografa? O que fala? Como é que começa isso aqui? Eu começo caro, querido, colega, amigo, o que faz? Como eu termino? Gente, não era eu naquele dia. Sinceramente, não era. Ele foi, eu procurei caneta, a caneta sumiu. Eu falei, por gentileza, Gomide, você me empresta a sua caneta? Porque a minha tá brincando de esconde-esconde, eu não vou achar nesse momento.
Tudo aconteceu assim. Aí ele me empresta a caneta, logicamente, porque ele tem mais de uma, não fui que nem eu, né? Só com uma. E aí eu olho e falo assim, e agora? Escreve, Seginara. Você escreveu numa madrugada 20 páginas de um caderno. E você não consegue escrever 3 linhas? Tem alguma coisa errada com essa escritora, não tem? E eu estava nesse conflito interno, pensando o que eu vou escrever para o Gomide e como eu vou escrever, o quê, como. Tá bom. Saiu alguma coisa que até hoje eu não sei o que é, porque tá com ele, né? E aí ele fala assim, eu vou ler. Eu falei, como é que é? Não, eu leio. Eu falei, não, eu sei que você leu, eu também leio, mas você vai ler o que eu escrevi? Vou. Eu falei, ferrou, meu pai do céu. Eu falei, assim, era só o que faltava. Pensando, né? Eu vou ter o feedback do Gomide. Olha que privilégio isso. Eu falei, gente, o que eu faço agora? Seguro, tremo, me apoio? Como é que funciona isso? Bom, abalo geral, né? Cheguei pro Gomide e falei assim, obrigada. Não, desconsidero a letra, porque eu olhei e falei assim, isso aqui é um eletrocardiograma, ninguém vai reconhecer o que está escrito aqui. Nem eu reconheço minha letra, que dirá ele. Mas ele foi gentil, olhou e falou, obrigada, Seginara. Eu falei, valeu. E fui para a Cíntia, fui para a Bia, fui para todo mundo, né? Pegando autógrafo, pegando livro, pegando autógrafo. Eu falei assim, gente, tá demais isso. Tira foto. Eu falei, a leitora Seginara estava empolvorosa, mas a escritora. Eu falei, aprende que tem dica aqui. Mesmo nessa sua, né, loucura de Bienal, primeira vez na vida, tem várias dicas aqui. Olha como essas autoras, esses autores estão te recebendo. Olha como é autografar. O preparo que você tem que ter para não, né, não começar a chorar na frente do seu público. Você descobre quem é seu público, né? Você vê a faixa etária. Eu falei, vai aprendendo, Seginara. Olha, aprende. E foi assim. Deixa eu te interromper um pouquinho, só para avisar o pessoal aqui. Aí você também. Nosso tempo está acabando, a live vai encerrar agora, tá? Mas eu vou voltar. Então, assim, porque a gente ainda tem mais papo e tá gostoso aqui. Então, assim, eu vou encerrar agora, já vou entrar novamente e aí eu te chamo de novo, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Até daqui a pouquinho. Voltando. Estou recebendo aqui a Seginara. Deixa eu chamar ela. Ver se ela entra. Voltamos. Espera um pouquinho, deixa o pessoal entrar. Para ninguém perder nada. Que legal. Mas assim, enquanto o pessoal entra, deixa eu falar aqui. O Maurício é um fofo. Eu acho que todo mundo que conhece o Maurício, que teve a oportunidade de ficar próximo dele, assim, tem uma história bacana para falar dele, sabe? Uhum. Com certeza. Eu admiro muito ele. Eu até tenho uma live com ele, né? Sobre escrita criativa. A gente fez. Sim, eu vi. E então você vai lembrar. Eu até contei uma passagem minha com ele também, né? Quando eu escrevi meu livro, eu fui no meu primeiro evento, assim, como vocês, assim, sabe? Tímida, sozinha. Saí daqui de Florianópolis, fui para o Rio de Janeiro. Era na livraria no Cine Vitória. Né? Então, assim, aí eu fui para lá e morrendo de medo, não sabia falar direito ainda. Quer dizer, sabia falar, mas tinha, né, frio na barriga. Mas a hora trava, né? Você não fala. Frio na barriga, igual qualquer autor que vai no seu primeiro evento. Não tem. E aí eu cheguei lá, e aí assim, tímida, não conhecia ninguém, né, tal, com o livrinho embaixo do braço, assim. E aí eles fizeram uma mesa grande, assim, com vários autores, né? Inclusive, daquele evento lá tem vários autores que hoje eu edito, né? Eu não que sei bacana. por isso, né? A Tânia estava lá na época também. Eu acho que a Bia também estava, não lembro direito, mas assim, tem alguns autores que estavam lá. Então, assim, eles fizeram uma mesa com vários autores, e aí cada um, e aí assim, um monte de gente, né? Um monte de leitor assim na frente, sentado no chão e tal, em pé, assim, na frente da gente. E aí cada um levantava com o seu livrinho
e falava do seu livrinho e tal, falava do que se tratava a sua história e depois sentava e aí as pessoas podiam fazer perguntas. E eu nervosa, assim, né? Porque, ai, meu Deus do céu, o que que vão perguntar para mim? Será que eu vou conseguir responder? E o frio na barriga e tal, né? Será que eu não vou esquecer de tudo na hora? Aquelas mesmas inseguranças, assim. E ele, eu não sei se ele viu, ou se hoje eu diria que não é nem que ele viu isso, é que ele é assim, sabe? Ele olhou para mim e falou assim: senta aqui do meu lado. Ele falou assim, aí eu, tá, eu sentei. Na época ele também não era publicado, ele era autor independente também, a gente começou tudo meio junto, assim. E aí eu sentei lá, assim, do ladinho dele, né, tal. Aí ele falou, é teu livro? Ele ficou puxando papo, é teu livro? Sim. Aí ele, assim, aí ele pegou o livro, ele falou assim, então me conta a história dele. E aí eu comecei a contar. Exatamente. Aí eu tava falando e tal, assim, e ele muito generoso, né? Porque aí depois eu entendi, assim, sabe? Ele tava me deixando à vontade, assim. Se ele percebeu, não sei se esse é o jeito, né? Pode ser que hoje eu diria Acho que que sim. é muito dele isso. Talvez ele faça sem nem perceber. Mas o que ele fez por mim ali foi assim, foi pegar uma menina que estava sozinha, né, ali, que era a primeira vez que ia falar, e ele, tipo, aliviou a tensão, sabe? Assim, porque aí eu comecei a conversar com ele, aí eu falei do livro, e ele falou dele e tal, e daqui a pouco começou o evento, aí eu já sabia o que ia falar, e aí já falei e tal. Ele foi um pré-teste, Ele né? é muito fofo, ele é muito fofo, né? É Não, muito mas legal. ele me E a causou um gente abalo aprende muito com terrível. isso, né? Com essa humildade e tal, a gente aprende muito. Mas então, Sim. continua aí que a tua história tá boa. Aí foi uma sequência, porque eu comecei a entrar em antologias, porque, na verdade, eu quis me desafiar. Porque, assim, era o primeiro conto, era a primeira história. E eu queria saber onde aquilo ia, né? Aonde eu ia, eu tinha capacidade de estar, na verdade. Então, eu fiz várias antologias, eu entrei com poesia. Porque a poesia me permitia, assim, essa liberdade que na época escolar eu não via na redação que eu tinha que fazer, né? Aquilo parecia muito engessado para mim, né? E quando a poesia, e aí eu lembro de um livro que eu ganhei da minha madrinha, que é o livro de sonetos do Vinícius de Moraes. E aquilo eu falei assim, gente, mas olha o que é isso? Ele fala do sentimento que ele tem. Ele está liberto ali para falar. E é isso que eu quero ter a liberdade de falar a minha fase, o que eu sinto, o que eu estou refletindo, e não que os outros esperam que eu escreva. Né? Eu não quero agradar o outro, eu quero primeiro me entender nesse processo. E aí a poesia veio nesse percurso. Então, assim, não é que eu escrevia profissionalmente, não é que a poesia mais ou menos serviu como terapia, né? Autoconhecimento. E aí eu comecei a escrever, mas guardava sempre tudo para mim. Quando chega na fase em que eu passei no conto, fui para Apaixone-se, eu falei assim, as poesias estão vindo com mais facilidade porque aquilo que você falou acontece. Quando você abre um período do seu dia e fala assim, eu vou escrever, a escrita, né, começa a entrar na sua mente de uma outra maneira e você começa a se desafiar a ir mais, ir além. A mesma coisa com o hábito da leitura. Você lê, começa a ler, a facilidade com que aquilo vai sendo explorado aumenta, você lê mais rápido e depois você se culpa, porque você diz, meu Deus, eu não queria devorar o livro, mas devorei. Foi. Né? Vamos retomar, a gente relê as partes mais importantes para dar atenção de novo. Mas você começa a devorar livros. Então, esse percurso foi importante, porque eu entendi aí que eu precisava me testar, eu precisava ver aonde mais. Poesia eu já fazia, só comecei a entrar em antologias. Mas conto não. Conto, esse era o primeiro. Né? Ele é especial e vai ser até né? Desde sempre ele é o especial, ele é o marco divisor ali. Mas eu falei, eu preciso de outros. E assim eu fui buscar antologias que me permitissem desenvolver contos para os quais eu não sabia o gênero, o que eu ia fazer. E não tinha nem, né, conhecimento. Mas vamos lá, vamos ver. Porque eu acho que a escrita tem que estar à frente do escritor. Né? Eu sou um mero instrumento ali. Né? A imaginação, a criatividade vem conforme eu fomento isso com leitura. Mas, na hora que eu escrevo, não é o meu nome que tem que aparecer. Eu não vejo assim. Eu vejo que tem que ser a história. A história tem que estar à frente. Porque é ela que conquista. E o leitor se apropria dela.
assim, eu não vou dar todas as mensagens num livro. O que vai acontecer é que na hora que o leitor está ali, né, me permitindo contar essa história, ele vai usar o que ele já tem, a carga emocional dele, para completar aquilo que eu sugeri. E essa é a magia, porque ele vai treinar a empatia, né, e vai se familiarizar com os personagens e vai chegar naquele ponto comum que, no caso da Priscila e do Matheus, vai se divertir, porque é uma comédia romântica. Então ele vai se divertir. E esse é o ponto. Eu tenho que descobrir o que eu posso mais. Será que eu posso ir para o terror? Bom, aí entrei num desafio literário e eu fiz um terror poético, para você ver que eu engatei numa outra área, né? Eu falei assim, gente, eu não sei terror, mas poesia foi junto, sem que eu precisasse entender muito do percurso. Foi com poesia. Eu falei, mas poesia, gente, segura a poesia. Poesia não dá, ela tem tudo, mesmo que eu não queira, né? Se você lê Apaixone-se, o conto Priscila e Matheus, ele tem poesia em vários trechos. Ele tem rima. E não foi proposital porque eu não estruturei isso. Acontece. E aí foi assim, aí eu entrei num outro conto que foi com um policial. E eu falei, gente, eu tenho que dar voz para um assassino. E aquilo não tinha empatia comigo. Onde eu vou tirar isso? Da onde vem essa coisa de você dar voz para um personagem que você não curte, né? Tudo bem, mas eu falei, mas eu gosto de assistir Sherlock Holmes, eu li Agatha Christie, eu tenho que saber fazer alguma coisa aqui. Não é possível, né? A escrita está além do meu bloqueio, vamos nessa. E aí eu peguei e fui criar esse personagem que, na hora em que ele fala, entra poesia, para você ver como as coisas são. Entra poesia na forma com que ele gosta daquilo que faz, que não é o correto, né? Ele é um assassino, mas ele gosta daquilo e aquilo vem com um ar poético. Então, é poesia na voz de um assassino. Eu falei, gente, eu pirei. Tô pirando na escrita, mas vamos ver. Fui aceita na antologia. Eu falei, então alguma coisa está acontecendo na minha vida. E aquilo foi tomando proporção. E eu entrei em outras. E conforme eu fui entrando, e conforme a família vai auxiliando, vai te estimulando, vai falando, gente, tá legal, escreve mais. Eu falei, eu tô envolvida com a escrita 24 horas por dia. Isso não acontecia, né? A escrita vinha em trechos e agora ela ocupa o meu dia. Eu acordo pensando, meu Deus, eu vou escrever, mas eu tenho uma ideia que ficou aqui parada, vamos ver no que dá. A última que eu fiz foi rock, né? É uma antologia de rock. Eu falei assim, eu não entendo nada de rock. Eu não toco nenhum instrumento musical, olha como eu tô nessa, me ferrei. Eu falei, vou fazer poesia. Poesia acho que é fácil, né? A poesia não vinha, estava bloqueado. Eu falei assim, não é para ser poesia, é para ser conto. Aí eu vi um vídeo no YouTube de uma guitarrista. E aí, quando eu vi aquela pessoa tocando, eu falei assim, gente, a personagem veio. Agora eu tenho uma personagem de novo falando comigo. É sobre ela que eu vou fazer. Então, eu desenvolvi toda uma história, fiz aquilo que o Maurício Gomide fala, né? Que quando você vai criar uma história, o que você estuda vira um outro livro. Então, eu comecei a estudar tudo, né? Eu falei assim, daqui a pouco eu vou saber um pouco de música, porque não é possível. Alguma coisa fica nesse cérebro. E eu comecei e me envolvi e escrevi. E quando eu recebo a notícia, entrei, eu falei, gente, onde que está o limite? Eu acho que o limite não existe. Existe, é um medo que a gente tem, né? Depois do conto ser aceito. Depois, então, da publicação do conto da Qualis, que foi teu primeiro concurso, quantos outros tu já publicou? Eu já estou em 20 antologias. E 1 ano e meio? E 1 ano e meio, Para você ver, Simone, que a escrita me pegou. Eu fui fisgada. É exatamente, eu não tenho como explicar isso na vida. 20 antologias e um livro, porque tem um livro com a Qualis para, né? Eu tenho livro com a Qualis, eu tenho livro com outras editoras, porque eu fui entrando em antologias poéticas, fui entrando em antologias, né, com contos. Então, assim, tem antologias que... Eu entrei numa antologia com a Chiado Books em Portugal, com uma poesia, né, falando sobre o tempo pandemia, quarentena. E assim, as coisas foram acontecendo. Não foi porque eu fui, né, falar, eu sou escritora e vou entrar em antologias. Não, eu fui me testar. Testar nos gêneros que eu queria ver aonde eu tinha os bloqueios. Não tira todo o teu mérito. Eu estou entendendo o que você está falando. Você não foi uma pessoa que disse assim, olha, que acordou... Eu sou escritora.
Que acordou um dia e falou o seguinte assim, eu quero ser escritora, eu sei escrever, eu vou escrever. Você Não, não é essa pessoa, mas não vamos não, tirar o mérito também, entendeu? Você se arriscou, né? Se desafiou, você é uma pessoa que se desafia, entendeu? E que corre atrás também, porque assim, você fica ligada nas oportunidades, né? Você vai atrás, porque as coisas não aparecem tipo assim do nada, né? Os não. algoritmos das redes sociais, eles pegam o perfil da pessoa, o que ela está procurando, o que ela está Sim, sim, gostando, o que ela está ali vendo, e aí vão te mostrando. E aí, o que sim, você fez com isso? Cada vez que isso aparecia para você, você dizia: opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, melhor nisso daqui. Não vou deixar isso. passar o É, Léo, né? Deixa eu dar uma é. olhadinha aqui. Opa, deixa eu pegar ali. E aí, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Sem se perceber, talvez, sem ser assim, né, planejado, Sim, né, você não ficou parada. Entendeu? não. Você disse assim: olha, já que eu entrei, né? Vi que tem algo mais que eu possa fazer aqui. Agora eu vou, e se precisar, eu estudo, e eu vou atrás, e eu Eu nunca estudei tanto, Simone. vou encarar cada desafio que se apresenta para mim. Então, É, assim, né? Você tem um mérito, você é uma pessoa que se desafia e que busca fazer o melhor. Então, assim, se for preciso, se é algo que você desconhece, você estuda para poder fazer. E isso é um não, diferencial é, também grande. é um TCC que você faz relâmpago, porque, por exemplo, eu participei de um desafio literário. A ideia era essa, se desafiar em gêneros que você não conhece. Mas você pega gêneros que você fala, meu Deus, aonde eu encontro, né, o gancho para fazer isso que eu nunca fiz? Como é que eu me resolvo? Porque eu tenho prazo, eu tenho 48 horas para entregar esse texto. E não é um textinho, é um conto. Um conto em 48 horas, para quem nunca escreveu um conto na vida. Eu falei, é um desafio Olha, semanal. olha só, tá aí, ó. Então, assim, ó, o segundo concurso da Qualis termina as inscrições agora dia 31. A Seginari está dizendo pra gente que ela, que nunca tinha escrito na vida, entendeu? Hoje escreve contos em 48 horas. Então, Escrevo. E eu estou planejando meu conto para essa nova antologia, porque eu quero estar nessa nova antologia, né? Então eu falei assim, gente, tá acontecendo tanta coisa na minha vida que eu sei que o conto vai surgir. Eu estou formulando a ideia. Tá aqui. para Já qual das convidei três uma. antologias? Hã? Para qual das três? Porque a gente tem três. O Permita-se, que vai É. trabalhar com gêneros do romance sensual, hot. O Desespere-se, que vai trabalhar com gêneros de suspense, terror. E o Aventure-se, que vai trabalhar com gêneros de aventura, né? O concurso agora tem esses três Então, gêneros. eu pensei, a primeira, né, situação veio assim, permita-se. Eu gostei. Eu falei, permita-se, eu acho que eu vou entrar aí. E aí eu pensei assim, mas espera aí, terror, tem terror ali. Eu falei assim, será que eu embarco no terror? Será que eu me desafio pro terror? Porque eu fiquei tentada nessas duas antologias, mas eu falei assim, não, eu não sou a Joy. Eu não vou conseguir entrar em três, né? E até porque eu fui para um paredão por causa de fantasia. Então eu falei assim, acho que fantasia dessa vez eu não vou encarar. Porque naquele desafio literário, o paredão foi justamente nesse caso. Fantasia me ferrou. Mas eu falei, terror, eu escrevi terror. Escrevi terror poético, escrevi ali um thriller psicológico também. Eu falei, acho que, né? Eu acho que tem uma pontinha aí que eu posso me desafiar. Mas até o momento está faltando, eu falei assim, eu precisaria fazer o conto. Eu tenho 48 horas para um, 48 horas para outro, eu acho que ainda estou no prazo. Mas eu desafiei uma amiga, né? Então, assim, a Bibiana, que está aí na live, ela sabe que eu desafiei ela para a gente entrar na mesma antologia. Porque eu falei assim, Bibiana, você está na outra antologia, dessa vez vamos junto. Ela falou assim, vamos, eu encaro. Eu falei, beleza, agora que ela encarou, não tem como voltar atrás, né? Vamos junto. Só que a gente teve que escolher. E aí a gente escolheu Permita-se. Então, assim, eu e a Bibiana, até o final da semana que vem, estamos entregando um conto. Se vai ser, né, o conto, porque a gente passa por todos os trâmites, não pensa porque a gente é da primeira, né, antologia da Qualis que a gente tem algum benefício. Não.
A gente vai passar pela avaliação, análise, né? Vai ser aprovada ou não, vai ter o surto psicótico também. Então, assim, vibração para tudo que é lado, porque ganhar é você ser aprovado por uma coisa que você escreveu e aquilo alguém gostou e leu, né? Então, nesse percurso, eu desafiei a Bibiana, além de desafiar outras pessoas que eu falei, vem escrever, vem aqui. E ela falou assim, Cirnara, top. Eu falei, oh, beleza, amiga, assim é incrível, né? Você põe o desafio e ela acredita. Eu falei, agora eu tô ferrada porque eu vou junto. Então, Simone, eu acho que provavelmente você vai receber o ponto meu da Bibiana, né? Se vai ser aprovado ou não, aí fica a critério da Qualis, mas a ideia é participar, é não deixar este grupo, essa família linda que hoje a gente faz parte e que eu me orgulho de estar na Qualis. Hoje, como um conto, amanhã, quem sabe, né, vem o livro, estou esperando você me dar, né, aquela rasteira que disse, Ginara, olha aqui sua capa e eu infarto de vez. Mas eu tô assim, eu tô nessa empolgação, Simone. A escrita é isso. Eu acho que enquanto a escrita for essa coisa que me empolga, né, que me motiva, que me faz vibrar, que eu olho e falo, gente, eu gostei disso, isso tá bom, tá me fazendo bem, tô feliz com isso. A Seginara hoje é uma escritora? É. Eu não diria isso no dia da Bienal, quando o Maurício Gomide falou colega. Aquele dia eu falei, ele tá surtado, não é possível, que colega, o que é isso? Mas hoje eu olho a evolução, a pessoa, a Seginara, né? E a Seginara cresceu. Cresceu por se dedicar, como você disse, porque tem que ter dedicação. Não é só, tudo bem, eu tenho dom de escrita. Não, você não tem o dom. Você tem que ralar. Né? Esse é o percurso que você vê e é comum para todos que escrevem. Você rala muito, né? E você, mais do que isso, sabe, né, que essa trajetória não é fácil. E você conseguir leitores, né, é mais difícil ainda. E eu sou a prova de que eu não li até certo ponto da minha vida. Então, você chegar para alguém e falar assim, dá chance para ler isso, né? Para ver se você se diverte como eu me diverti, se você... Na verdade, eu queria ser uma mosquinha para quando alguém estivesse lendo, né, algo que eu escrevi, eu falasse assim, gente, como é que a pessoa está reagindo ali? E ainda mais, por exemplo, Priscila e Matheus, que é cômico, né? Tem risada. E você sabe, risada, piada, tem um tempo para isso. E eu nunca tinha feito. Então, você imagina, se a pessoa está rindo, está se divertindo com aquele conto, é porque eu acertei até o time da piada, né? Fez sentido. Então, eu falei assim, como eu queria ser uma mosquinha olhando para a pessoa que está lendo o meu conto, para olhar e falar assim, gente, ela está rindo do mesmo ponto que eu ri, né? Ela está entendendo a piada da mesma forma que eu entendi quando escrevi. Então, você começa a ter essa percepção de como o leitor... Tem outra coisa bacana, que é quando você percebe também que o teu livro toca as pessoas de forma diferente. Isso. Sabe, eu percebi, quando eu escrevi o meu, assim, eu não escrevi... O meu livro, ele é um livro hot, mas ele trata do tráfico de mulheres, né? Então, tem um tema mais pesado por trás dele. E eu não escrevi sobre adoção no livro. A minha intenção tem uma criança no livro, né, onde a protagonista feminina se apaixona por ela, né, e vira mãe dela, né? Assim. Mas quando eu escrevi, a intenção não era escrever sobre adoção, sabe, passar por se aprofundar nisso. Não foi a minha intenção. E aí eu tive uma leitora, eu conto isso sempre, porque foi algo que me marcou. Assim, eu tive uma leitora, estava viajando, e aí eu falei, eu tô aqui na cidade tal, né? Se tiver alguém aí, a gente pode marcar um encontro. Botei nas redes sociais assim. E aí a menina mandou um direct para mim, dizendo assim, qual é o hotel que tu tá? Eu falei, tô no hotel tal. Ela falou assim, será que eu posso ir aí pegar um autógrafo? Porque eu não vou poder ir amanhã no shopping onde eu tava marcando para quem quisesse ir, né? Falei, claro, pode vir, tô aqui agora, não vou sair. Eu falei, pode vir. E aí ela foi. E aí ela foi lá, pegou o autógrafo e tal. E aí ela falou assim, olha, eu não posso ter filhos. Acho que era isso, acho que ela não poderia ter filhos, alguma coisa assim. E aí, o marido, não lembro direito. Ela falou assim, né? E o teu livro me tocou tanto que a gente decidiu adotar.
Ai, que lindo. Aí eu fiquei olhando assim para ela e eu falei assim, porque era algo que eu não imaginava, sabe? A passagem, eu nem falo de adoção no livro, Sim. sabe? E aí eu falei assim, cara, as histórias elas tocam as pessoas de forma diferente É. também. E a pessoa se apropria Tanto daquela para mim que história. aquele ali, tanto para mim que aquele ponto ali não era nem o ápice do livro, eram outras coisas que eu coloquei, né? Sim. Para muitas pessoas talvez vai passar despercebido, mas para Mas aquela para ela leitora, fez todo sentido. né? E depois eu acompanho ela. A gente se fala pouco hoje, porque a vida está corrida, assim, mas assim, eu, né, tenho ela nas redes sociais e ela adotou. E ela adotou, Ai, tá que com a filhinha lindo. linda e tal. E eu falei assim, meu Deus, sabe? Então, Sim. tem isso também. Tem aqueles que riem daquilo que tu queria que eles rissem, né? Ou choram daquilo que você queria que eles chorassem. Verdade. Sentem aquilo que você quer que eles sintam, mas o mais, acho que para mim, assim, o que mais me tocou foi para além disso. Foi ver os leitores sentindo algo Que você não esperava. que eu nem imaginava. É. Isso aconteceu com uma poesia minha, né? Eu postei no Facebook uma poesia, né? E a pessoa que leu, que me conhecia, não me conhece pelo meu nome Serginara, me conhece pelo meu primeiro nome, porque Serginara é o segundo, né? Então, essa pessoa olhou e falou assim, nossa, eu gostei tanto daquela poesia que você colocou, daquela Serginara. Aí eu parei, né? Eu parei, me segurei, eu falei, ah, que poesia? Ela falou, podemos. E ela estava emocionada, e ela olhou para mim e falou assim, você não sabe o quanto aquela poesia me ajudou, porque assim, ela me dá força, ela me dá incentivo no momento que eu tô ruim, eu tô passando por uma situação, meu marido está enfrentando uma doença, e essa poesia me mostra que eu posso. E eu pensei, gente, não foi com esse intuito que eu escrevi, foi com outra emoção. Mas aquilo se apropriou de uma forma tal que eu não consigo hoje ler essa poesia se não for com o olhar dela, que é muito mais amplo do que aquilo que eu coloquei ali. Né? E quando eu disse para ela, mas é minha poesia, é o meu poema que está ali, ela falou, mas você é Serginara? Eu falei, sim, é meu segundo nome. Né? Então eu sou Ângela Serginara, então na escrita eu sou Serginara. E ela falou, gente, eu tenho salvo no meu celular. Aí a pessoa me mostra o celular com a poesia ali. Ela falou, eu olho isso aqui todo dia. Eu falei, meu Deus, segura. As pernas estão bambas, né? Eu falei, me segura. Eu fui para casa, Simone, depois desse encontro com ela, mas eu chorei tanto. Porque ali caiu uma ficha. A ficha do poder que a gente tem com a escrita. O poder de tocar, o poder de emocionar. Mas assim, como disse Dumbledore, né? Você tem o poder de cura também. E a escrita tem esse poder. E a ela, nesse caso, era cura. Era aquilo que fazia bem para ela naquele momento. E ela transformou a minha poesia numa coisa muito maior. E aquilo teve um peso, falou assim, gente, é responsabilidade, né? Com o que você escreve, para quem você destina. Então, é você começar a olhar aquilo que você falou. A Serginara escreve? Sim, hoje a Serginara escreve. E aí o poder que isso tem e o poder não só de escrever e tocar, mas de você ter um livro na estante de alguém. Alguém te dá permissão para estar lá. Você está na casa daquela pessoa, né? E isso não é para qualquer um. Quando eu trouxe os livros da Bienal, eu falei, gente, olha isso aqui é uma relíquia. Isso aqui não é um livro, isso aqui é uma relíquia que eu vou guardar pro resto da vida. Tem autógrafo de pessoas que eu admiro pra caramba. E aí vem o arrependimento mortal, Simone, que eu acho que essa é a dica para quem tá na Bienal surtando que nem eu tava naquela vez. Gente, você tá lá, autografando, você vai autografar. A Bia deixou claro isso, eu não entendi naquele momento, mas você vai autografar. Prepara um texto, né? Não faz como eu que pira e não sabe nem escrever o nome. Prepara esse texto. Deixa isso pronto. Leva mais de uma caneta para garantir que vai ter escrita para todo mundo. E segundo, tá lá, pega autógrafo dos seus colegas de ontologia, né? Faz isso. Porque naquele momento, Simone, eu esqueci. E eu esqueci do teu livro, do teu autógrafo, e isso foi um arrependimento que eu só descobri quando eu já estava no avião voltando para casa. E eu falei assim, preciso de outra Bienal para a gente corrigir esse erro. Mas assim, você tem aprendizado a todo momento, na receptividade, com quem você está, a forma com que você trata todos os que estão contigo ali.
né? Você tratou tanto o Gomide quanto eu, quanto todos que estavam chegando da mesma forma, com o mesmo carinho. Faz 1 ano e meio que a gente está junto. Isso não é pouca coisa. E você está ali o tempo inteiro, olhando para a gente. Tem alguém que na escrita vai te acompanhar, vai te dar as dicas, porque já passou por isso. E você faz isso todo dia quando você está ali naquele grupo, né? Surtando a gente, ou então estimulando e falando, e aí? Entrar, quem está mandando o conto para a próxima antologia, como vai ser o que você anda. Então, assim, é um carinho que não tem como eu olhar para a Qualis e falar assim, ah, a Qualis é uma editora. Não, a Qualis está comigo pro resto da vida. Marcou minha história, tem marcado e sei lá o que mais vai acontecer, porque, né, depois que eu vi a capa, então eu já não sei mais nada. Aí fica por minha conta e risco, porque o grito vai sair de qualquer jeito. Vai ser que nem a Ana Paula, respira, senta que o ônibus está correndo, você vai perder a parada. Vamos junto. Mas a gente pira com satisfação, com carinho, Simone. E eu só tenho a agradecer por isso. Obrigada pelo carinho. Obrigada por ter aceito esse convite, por estar aqui batendo esse papo gostoso, por falar um pouquinho da tua história. Eu acho que ela vai incentivar muita gente, né? Ou pelo menos vai abrir os horizontes das pessoas que dizem, sabe, ah, eu não posso, eu não consigo, ou eu não gosto, ou eu não sei, né? Porque você, a tua história, ela diz isso assim, né? Primeiro conto, você enviou, e não é nem por ter já sido selecionada na primeira vez, sabe? Mas é por Sim. ter arriscado a primeira vez, sabe? Por correr atrás daquilo que você achou que merecia, né, atenção naquele momento. É coragem, Simone. Parabéns pela tua trajetória, né? Ah, Que você escreva muito, muito, muito mais ainda, né? Que a gente seja agraciado aí por lindas histórias. vamos ver, estou esperando agora para a próxima antologia, o que vem, né? E vou deixar aqui o recado pro pessoal, né? Do segundo concurso. Então, assim, quem quer saber mais sobre o segundo concurso de antologia, vai lá no site da Qualis, www.qualiseditora.com. Aí lá tem um menuzinho concursos, clica lá em concursos, dá uma olhadinha no edital. As inscrições vão até o dia 31/7, então ainda dá tempo, entendeu? Porque o conto ele é pequenininho, então assim, dá tempo, né, para quem já tem finalizar e para quem vai começar agora, né, ainda dá tempo de escrever e enviar. Quem não me segue, fica o convite para me seguir aqui no IG, né? E quem quer ter mais dicas, estar mais próximos, eu tenho um canal no Telegram chamado Chega de Desculpa. Então, quem quiser, entra lá no Telegram, escreve Chega de Desculpa, pede para entrar no canal, que lá a gente fica mais próximo, lá eu dou dicas para autores que querem realmente aprender, porque eu vou dando dicas de acordo com o que elas acontecem aqui na editora, né? Aconteceu uma coisa legal, aí eu vou lá, ou tem uma novidade, aí eu vou lá. Então, lá eles sabem de primeira mão, assim, né, o que está acontecendo e que é bacana compartilhar. Tá? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o mercado editorial, eu fiz um webinário, tá lá no meu canal do YouTube, tá? Vale muito a pena assistir, né? Até para você ver se você, né, se as tuas opiniões são parecidas com as minhas, né? E para entender um pouco mais para quem quer conhecer também, né, esse meio. Então fica o convite também para dar uma passadinha lá no canal do YouTube, é Simone Fraga, né? E assistir esse webinário. Vamos tirar nossa fotinha? Vamos. A caneca tá vazia, viu? Porque assim, eu fiquei com medo. Não, eu não tive coragem de encher minha caneca, porque eu falei, vai que eu sou destrambelhada que nem a Priscila é, e eu derrubo tudo aqui e vai ficar o mico gravado pro resto da vida. Eu falei, Tá então bom. a caneca tá vazia. Tá bom. Gente, printam aí. Acho que deu. Acho que printar. Muito obrigada, Seginara. Imagina, eu que agradeço. Desculpa o susto inicial que eu não estava conseguindo entrar, mas não foi proposital, viu? Foi um susto mesmo. Quase morri aqui. Eu falei, gente, ela me chama, eu não consigo entrar na primeira live da vida, porque primeira live também, né? Ah, olha só, coisa boa. Então, assim, se despede do pessoal. Deixa o teu último recado aí, pra gente ir finalizando aqui.
Tá bom. Simone, obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada quem está aqui na live, que participou. Eu vi que tem um monte de mensagem, não deu tempo para olhar, porque se eu olhasse e fosse ler, eu surtava também. E aí eu não ia conseguir responder mais nenhuma pergunta da Simone, muito menos me concatenar nas ideias. Mas, gente, a mensagem é simples. Confia e acredita. Porque na hora que a coragem vem, você faz acontecer. Se for para acontecer, você vai estar lá. E aí alguém vai entender o seu momento e você vai ter o reconhecimento disso de alguma forma. Né? Todo trabalho tem o seu resultado. E eu não poderia estar hoje aqui se eu não tivesse colocado aquele primeiro conto no desafio, né, de uma antologia. Parecia grande demais e quando eu cheguei na Qualis foi gigante. Eu falei assim, gente, eu não sei o que eu faço aqui, mas eu tô aqui e eu vou curtir esse momento. E eu aprendi que a gente tem que apreciar esse momento. Porque eu não sei quanto tempo ele dura. Mas enquanto ele durar, eu tô inteira nele. E eu tô me dedicando para ser melhor a cada dia. Então, você vai aprender, você vai entender que o processo é contínuo. E na hora que você é encantado pela escrita, a escrita te domina. E aí você vai ter surpresas que você sequer imagina. E foi assim com a Qualis e foi assim com todas as outras que eu entrei. E eu só tenho a agradecer. Então, se você está pensando se vai ou não participar, faz como eu, arrisca, manda. Se forem laudas, páginas, não interessa, você manda, eles que vão se virar com isso, eles que vão se entender. Mas participa, não perde essa oportunidade. Eu não vou perder. Até dia 31, eu juro que eu vou enviar um texto. Né? Opa! Simone, eu te agradeço. Obrigada por esse momento, por esse café que mesmo virtual está valendo. E eu espero te encontrar numa próxima Bienal para pegar esse autógrafo e um novo abraço, porque ele é contagiante e ele fez muita diferença quando eu cheguei naquele stand gigante, que eu parecia tão pequena, mas que foi aquele momento em que você fala, eu estou no lugar certo. É aqui que eu quero estar e daqui ninguém me tira. Então, obrigado por tudo, viu? Carinho imenso. Eu que agradeço. Vocês são lindos e eu me sinto muito orgulhosa. Obrigada. Você é responsável, você cativa e agora é responsável, né? Você sabe que a Exupéry já disse isso. Então, o problema agora está em suas mãos, Simone. Gente, beijo. Até amanhã. Amanhã a gente tem a Bibiana. A Bibiana Isso. e o Alexandre. Amanhã, às 10 horas, aqui no Café com a Simone Fraga. Eu espero todos vocês. Grande Estamos beijo. juntos. Beijo. Ótimo dia. Beijo a todos. Para todos. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente.